Pais amados, gostaria de compartilhar com vocês mais um vídeo. Tem como tema exercendo o nosso chamado. E eu gostaria de ler lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1, que a palavra de Deus diz o seguinte: Antes de tudo, pois, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Amém? Aqui a palavra de Deus fala sobre o nosso chamado, que nós devemos orar, suplicar, interceder por todos os homens. Amém? Hoje eu faço parte do Ministério de Intercessão da Igreja e eu sei o quanto é importante, o quanto é edificante, o quanto é transformador você ter uma vida de consagração, de oração, de súplica e intercessão por todos os homens. Amém? E isso é o nosso chamado. Sabemos que fomos chamados para pregar as boas novas, trazer o conhecimento de Cristo a todos os homens, para que um dia nós possamos juntos morar no novo céu que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E é triste ver onde muitos homens, muitas mulheres, muitas pessoas não têm exercido o seu chamado de forma correta, mas em vez de exercer o seu chamado, tem sido enganado pelo inimigo, fazendo com que essas pessoas venham viver uma vida de criticar, apontar e trazer sobre a vida das pessoas condenação, usando a palavra de Deus. E não é isso que Deus ele quer para nossas vidas. Para isso, lá no livro de Romanos 14, 13, diz assim: assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr por tropeço ou escândalo ao seu irmão. Então, Deus ele não nos constituiu juiz de nada. Não somos nós que julgamos, mas é a palavra de Deus. Então, o que nós devemos fazer é pregar a palavra. Saiba de uma coisa, que a palavra é a verdade. E se você viver por ela, você vai comer dela. E se você fizer aquilo que ela disse que é para fazer, que é correto, com certeza, quando você morrer, você já terá a sua vida eterna. Mas também, se você não seguir essa palavra e não viver conforme ela diz o que você tem que viver, certamente a sua condenação será o fogo eterno. Então, não adianta você estar apontando Ministério A, Ministério B, Pastor A, Pastor B, ou qualquer outra liderança, ou qualquer pessoa, pois isso não vai mudar nada, pois essas pessoas têm usado formas e métodos diferentes que têm dado certo, têm crescido, têm abençoado e têm transformado vidas. E quem é você para estar julgando se o método é correto ou se não é? Pois não foi para isso que Deus ele te chamou. A palavra de Deus lá em Colossenses capítulo 2, verso 16 diz assim: portanto, ninguém vos julgues pelo que comer ou pelo que beber, ou pelos dias de festa, ou pelos dias de lua nova, ou pelos dias de sábado. Ou seja, que ninguém vos julgue pelo método que você faz, porque quem faz esse método faz para Deus. E se você não faz, também você não faz para Deus. Então não caia nesse engano, que em vez de exercer o seu chamado, você está falando mal, está criticando e está apontando erros. Mas não foi para isso que Deus ele te chamou. Saiba que se assim você proceder, você poderá ser pego de surpresa no dia do Senhor, porque você não terá feito aquilo qual Deus ele te chamou. Certa vez eu estava com um rapaz voltando do trabalho no ônibus, e aquele rapaz no ônibus fazia algo errado. E eu falando da palavra de Deus para ele, eu usei uma seguinte ilustração, mostrando para ele que aquilo que ele estava fazendo era errado. E ele percebeu que a palavra de Deus estava mostrando que ele estava errado. Mas mesmo assim ele não mudou direção. Ele simplesmente pegou aquele erro dele e justificou aquele erro, usando o erro do patrão dele para justificar o erro dele. E ele disse que roubava porque o patrão dele roubava ele. Então eu trouxe uma ilustração mostrando a ele que já pensou se no dia do Senhor, Deus, quando fosse julgar ele e o patrão dele trouxesse condenação para o patrão dele porque roubava os empregados,
mas também trouxesse condenação a ele porque ele estava roubando o patrão, será que Deus iria aceitar a justificativa de que ele estava roubando o patrão porque o patrão roubava ele? Claro que não. Então muitas vezes nós também seremos pegos de surpresa, porque em vez de exercermos o nosso chamado, nós estamos falando mal, nós estamos criticando, estamos condenando. E não foi isso que Deus ele nos chamou. Não foi para isso que Deus ele lhe chamou. Amém? Então que a partir de hoje você entenda que as diferenças existem e que métodos diferentes existem. Quem vai para o carnaval, quem vai evangelizar no galo, está fazendo isso para Deus. A maneira que ele faz para Deus. E se você não faz, também você não faz para Deus. Amém? Que a partir de hoje você possa ter essa visão espiritual e não cair no engano do inimigo, e não cair na cilada do inimigo de estar usando a sua boca, usando a sua vida, em vez de abençoar, trazer condenação sobre o seu irmão. Amém? Que a partir de hoje você use a sua boca para abençoar e a sua vida para orar, interceder, suplicar por todos os homens, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz. Deus abençoe. Até mais. Are we dreaming?